Regina, eu queria que a senhora explicasse, qual a diferença entre o trabalho infantil artístico e os outros tipos de trabalho infantil. Uhum. Então, muito prazer em conhecê-la, Fabiola, e obrigada pelo convite. Ao fim e a cabo, o trabalho infantil artístico é autorizado por lei, por uma convenção internacional que o Brasil ratificou e dizia que a qualidade mínima para o trabalho pode ser excepcionalmente alterada desde que tenha uma autorização caso a caso, que seja olhado e tenha restrições. Então, existe lá essa Convenção 138 que coloca essa exceção para o limite mínimo para o trabalho, que no Brasil é 16 anos. Na nossa Constituição, no ECA, na CLT, fala que a idade mínima para o trabalho é 16, exceto como aprendiz a partir de 14. Então, a única exceção é a partir de 14 como aprendiz. Então, não tem outra exceção. Só que, ao mesmo tempo, tem essa convenção internacional que fala em trabalho e fala dessa exceção com uma autorização, que no Brasil é uma autorização judicial. Tem países que nem judicial é essa autorização. Então, essa é uma grande diferença. Agora, se você me pergunta do ponto de vista da atividade em si, tem um trabalho feito pela ANDI, que é a Agência de Notícias de Direitos da Infância, e eu usei no meu trabalho, na minha dissertação, para verificar dos pontos ali colocados como sendo prejudiciais no trabalho infantil clássico. Então, tinha vários pontos de trabalho infantil clássico. Então, longas jornadas, impacto negativo na dedicação para os estudos, limitação do tempo de brincar, tudo isso eu observei também no trabalho infantil artístico. Então, o que eu não observei eram, por exemplo, jornadas integrais, porque a grande maioria do trabalho infantil artístico se faz num período. Então, seja com alvará judicial, que é que sempre deveria ser, né? Com alvará judicial. Então, ele vai gravar uma novela, ou ele vai representar uma peça teatral num determinado período, no outro período ele está na escola. Ou mesmo a gravação de um comercial. Muitas vezes as crianças e adolescentes faltam na aula para gravar comercial, enfim, fazer uma sessão de fotos, quando é o dia inteiro essa gravação. Mas, em regra, para fazer os castings, né, as seleções, é sempre num período, geralmente da tarde, porque sabe que eles vão estudar de manhã e à tarde vão tirar para essas seleções. Então, a princípio, nessa comparação, o trabalho clássico, trabalho infantil proibido, absolutamente proibido, vedado. Aliás, é proibido o trabalho, por exemplo, noturno, insalubre, perigoso, para quem tem menos de 18 anos, nem é 16. Então, tem situações de proibição do trabalho para adolescente. Mas aí, se eu pensar nesse trabalho que é permitido, portanto, que não é perigoso, insalubre, noturno, então é a partir de 16. Só que tem essa exceção com o alvará judicial nessa norma internacional. Então, aspecto legal, aspecto, então, do dia a dia muito próximo. Eu encontrei riscos para um trabalho artístico que também tem no trabalho convencional. Então, é um tema essencial para ser discutido, porque muitas vezes se acredita que não tem, né, esses riscos e essas limitações. Então, é risco de ordem psicológica, moral, física, tem vários riscos envolvendo o trabalho infantil artístico. Muito obrigada, doutora.